A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a este canal. Se você foi atraído pelo título ou pela thumbnail, eu tenho certeza que Jesus Cristo te atraiu. E hoje o tema dessa pregação é a paz que excede todo entendimento. Se você está vivendo um tempo de ansiedade, de aperto no coração, de um medo do futuro, esta mensagem é para você. Hoje, a palavra de Deus vai falar diretamente ao seu coração. E eu quero te mostrar como a paz de Deus pode invadir a sua alma, mesmo quando tudo ao redor está em caos. E hoje vamos falar sobre a carta aos Filipenses. Foi escrita pelo apóstolo Paulo durante a sua primeira prisão em Roma. Ele não estava em um ambiente de conforto, mas numa cela úmida, acompanhado de soldados, sem previsão de liberdade. Mesmo assim, esta carta é marcada por alegria, confiança e paz. E percebemos que a verdadeira paz não depende das circunstâncias externas, mas da presença de Cristo dentro de nós. E é nesse contexto de sofrimento, de prisão e incerteza que Paulo escreve Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Percebemos que é um dos textos mais poderosos da Bíblia, pois relata sobre a ansiedade e a paz de Deus em nós. Então hoje nós vamos ler o texto, expor o texto, explicar o texto e aplicar o texto, para que você entenda como Deus oferece uma paz que transcende a lógica, a razão e o entendimento humano. Então vamos ler aqui o versículo 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então aqui Paulo, ele começa com uma ordem clara. Não estejais inquietos por coisa alguma. Percebemos que a palavra aqui traduzida do grego, ela tem 3 sentidos, 3 significados, que diz assim: mente dividida, preocupação que fragmenta, ou melhor, pequenos fragmentos de preocupação, ou uma tensão interna que nos puxa em várias direções. Então Paulo aqui ele escreve isso dentro de uma prisão, o que torna essa instrução ainda mais impressionante. Ele não está dizendo que a vida não terá problemas. Ele está dizendo que nenhum problema deve governar o nosso coração. Mas Paulo não dá apenas a ordem, ele dá o caminho. As vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então aqui nós percebemos que existem 3 movimentos espirituais que Paulo nos ensina. O primeiro deles é a oração. Oração é um relacionamento com Deus. Segundo é a súplica, que são pedidos específicos que você faz a Deus. E ação de graça, que é uma gratidão consciente e antecipada. Então Paulo aqui está nos ensinando que não carregue sozinho, leva tudo a Deus. Percebemos que Paulo está nos ensinando que não esteja com a mente dividida, ou com pequenas preocupações, ou com essa intenção dentro de você, mas com tudo, para que você se livra disso, faz essas 3 aplicações, que é a oração, a súplica e a ação de graça.
E aqui percebemos que a ansiedade, ela cresce quando tentamos controlar tudo, vivemos com a nossa mente sempre para o futuro, seguramos o que deveríamos entregar a Deus e acreditamos que tudo depende de nós. Mas Paulo, ele mostra um caminho totalmente contrário. Ele mostra que a oração nos conecta à presença de Deus. A súplica nos permite abrir o coração e ser honesto diante de Deus. E a gratidão realinha a nossa alma, lembrando do caráter de Deus. Então a gratidão antes da resposta é uma expressão de confiança a Deus. Então Paulo está mostrando aqui para nós que quando a ansiedade vir, esses pensamentos diferentes do que Deus disse, o que Deus falou com você, essa pressão interna dentro de você, Paulo está mostrando, olha, quando você perceber isso, você vai orar, vai suplicar a Deus e pratica a gratidão. Porque a gratidão é uma resposta de confiança que Deus, Ele já fez por nós. E qual a aplicação que podemos tirar? E eu gostaria de fazer 3 perguntas para você. O que você está segurando que já deveria ter colocado nas mãos de Deus? Qual a preocupação tem governado a sua mente? Você tem orado apenas pedindo ou também agradecendo? Porque percebemos que a ordem de Paulo aqui é bem clara. Leve tudo, não esconda nada e não carrega nada sozinho. E vamos ler aqui o versículo 7, que diz assim: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Paulo agora apresenta o resultado. Paulo aqui está apresentando o resultado. E que resultado que é esse? É a paz de Deus que guardará. E que paz é essa? Percebemos que não é uma paz que é emocional, não é humana, não é psicológica, é a paz de Deus sobrenatural. E a palavra que guardará no grego, ela tem um sentido de um termo militar, que significa proteger como um soldado, vigiar como uma sentinela e manter a fortaleza sob defesa. É como se Deus colocasse um soldado, uma fortaleza celestial na porta do seu coração e da sua mente. Então, Deus, Ele sabe que os seus pensamentos são atacados. Deus sabe que seu coração tenta afundar. Deus sabe que há dias que você perde o controle interno. Por isso que Ele promete: eu vou colocar a minha paz como uma muralha ao seu redor. Uma paz que vai exceder todo entendimento seu. Uma paz como um soldado, como uma muralha. Essa paz, ela repousará no seu coração e na sua mente. A paz de Deus não depende de explicação. Não depende de entender o que está acontecendo. Não depende de ver a resposta. Ela só depende de Cristo. E eu gostaria de fazer 4 perguntas aqui. Qual a área da minha vida precisa dessa paz sentinela? Quais os pensamentos têm me perseguido? O que tem roubado minhas noites de sono? Onde estou tentando controlar o que deveria entregar? Porque a paz de Deus, ela guarda seus sentimentos, ela guarda seus pensamentos, ela guarda sua alma, ela guarda você de você mesmo. Ela não evita tempestades,
ela evita que você seja destruído por elas. E chegamos aqui à conclusão. Paulo nos entregou um caminho espiritual simples, porém profundo. Primeiro, não vive inquieto. Segundo, apresente tudo a Deus em oração, súplica e gratidão. Terceiro, receba a paz sobrenatural que guarda o seu coração e sua mente. Essa paz não depende de explicação, ela depende de rendição. A paz de Deus não é ausência de problemas, mas a presença de Cristo dentro de você. E hoje a palavra te ensina: Senhor, eu entrego. Senhor, eu descanso. Senhor, guarda meu coração. A paz, ela começa no exato momento em que você entrega. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações e eu tenho certeza que Jesus tocou o seu coração. Até o próximo